Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 1 em diante. Essa aqui é uma história que desde pequeno me chama muito a atenção. Desde quando eu comecei a ler um pouco sobre a Bíblia e buscar entender algumas coisas, eu comecei a ver, e quando eu vi essa história, eu achei essa história um pouco injusta. Mas depois eu fui analisando melhor conforme a maturidade, né? Não apenas dos anos, mas a maturidade nas Escrituras, e eu vi que isto é de suma importância para a igreja. Então vamos ler o que está aí contido nessa história. 2 Samuel capítulo 6, versos 1 em diante, diz assim: De novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus. Arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção. Com a arca de Deus, Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, por 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Amém, amados? Amém. Para que nós possamos compreender melhor essa história, eu preciso adentrar no contexto junto com você. Eu gosto muito disso porque às vezes a gente entra numa história, mas se não se situa no que aconteceu, você talvez não entenda bem. E o que aconteceu? No livro de 1 Samuel, no capítulo 4, nós vamos ver que aconteceu antes, isso era no tempo dos juízes, antes de serem instituídos reis na nação de Israel, havia muitos povos que a nação de Israel precisava guerrear, e um desses povos era os filisteus. E aí diz a palavra do Senhor que quando o profeta da nação de Israel era Samuel, ele então lutou com o povo filisteu. E os filisteus, numa primeira batalha, prevaleceram contra o povo de Israel. 4.000 soldados de Israel morreram nessa primeira batalha. E aí eles já tinham a arca de Deus, porque a arca foi instituída por Moisés quando Deus tira o povo do Egito. Eles estão no deserto e Deus manda fazer então, isso você vai ver em Números, certo? No livro de Números, e você vai ver toda essa questão. Mas aí é instituída a adoração ao Senhor em meio da arca que estava dentro da tenda, no lugar santíssimo. E o que continha a arca? A arca era como se a arca estivesse contendo a presença de Deus. Era a própria presença de Deus. E aí aconteceu, então, que eles, quando perderam essa primeira batalha contra os filisteus, eles esqueceram que a arca era a presença de Deus e apenas tinham a arca como um amuleto, como um troféu. E eles dizem, não, se a arca estiver conosco, nós vamos prevalecer. Então eles levaram a arca para próximo do campo de batalha. E aí, nessa segunda batalha, eles
pereceram novamente, mas dessa vez foi mais feio, porque eles perderam 30.000 homens. E pior, os filisteus mataram os filhos de Samuel, que eram sacerdotes e estavam cuidando da arca, e roubaram a arca do Senhor. Acontece que quando eles roubam a arca do Senhor, os filisteus, levam essa arca e colocam a arca perto do templo de um deus que eles tinham. O deus, ele chamava Dagon. Na manhã seguinte, a arca estava lá em frente à estátua de Dagon. O que aconteceu? A estátua de Dagon estava caída. Ela caiu, rosto no chão, diante da arca de Deus. E aí então, acontece que quando os filisteus olharam para isso, levantaram a arca, disse, aconteceu alguma coisa, tremeu a terra, não acreditaram. Na outra manhã, na seguinte manhã, depois deles levantar a estátua de Dagon, aconteceu a mesma coisa, só que pior. Dagon agora estava sem a cabeça e sem as mãos. Eles então tremeram de medo, porque eles disseram, verdadeiramente essa é a arca de Deus, do Deus vivo. Olha, o povo de Israel, eles acharam que a arca era apenas um amuleto, mas o povo que não conhecia o Senhor, eles tremeram de medo. Então eles tiraram essa arca e levaram para uma outra cidade que estava próximo. Mas o que aconteceu? Nessa cidade, todo mundo ficou com tumores. A palavra diz que Deus afligiu os filisteus por causa da sua irreverência. E aí o que acontece? Eles levam para outra cidade e assim a arca vai passando de cidade em cidade. E todas as cidades, quando chegava a arca, o povo temia e tremia, porque dizia, olha, agora vamos morrer. Então eles passam esse tempo, 7 meses mais ou menos com a arca, passando de cidade em cidade, todas as cidades sendo atormentadas por enfermidades, e eles decidem, vamos devolver a arca. E aí eles então devolvem a arca, mas a arca, ela fica na casa de um homem guardada, Abinadab. E aí então, passa-se 20 anos. Passou o reinado de Saul e agora chega o reinado de Davi. E Davi então, ele se levanta, e se você vê no capítulo 5 do que nós lemos de 2 Samuel, não vamos ler agora, mas no capítulo 5 vai ver que teve a guerra contra os filisteus, mas desta vez, Davi, ele consulta o Senhor e diz, Senhor, é para nós batalhar, é para nós pelejar contra os filisteus? E o Senhor disse, pode ir, que vocês prevalecerão. E aí então ele vai na força do Senhor, não na sua força, e Israel prevalece contra os filisteus. E quando Israel prevalece contra os filisteus, Davi se lembra de que, olha, a arca da aliança com a presença do Deus vivo, ela está na casa de Abinadab. Eu preciso fazer alguma coisa. Então, em meio desse contexto, amados, em meio dessa questão toda que passa, é que nós vamos hoje tratar de um tema que eu intitulei assim, valorizando a presença de Deus. Muitas vezes, amados, nós ficamos acostumados. Muitas vezes nós ficamos, vamos dizer assim, um pouco que sem aquele temor devido do Deus vivo. Por quê? Porque estamos domingo a domingo na igreja, está tudo bem e não precisamos mais do que isso. Amados, quero lembrar a vocês que, se bem é certo, hoje não precisamos de arca da aliança, mas a presença do Deus vivo está no coração daquele que crê. Está na nossa vida. Em outras palavras, você é a arca. E a pergunta que eu gostaria de iniciar nesta manhã: que arca você tem sido? Estamos em tempo de alinhamento como igreja. E me permita, como pastor auxiliar da igreja, porque o principal é o Espírito Santo, dizer a você
Não é tempo de brincar. Não é tempo da gente achar que porque estamos de domingo a domingo na igreja, somos e seremos os melhores. Ou já está garantido o nosso lugar. Nós precisamos entender, amados, que a presença de Deus, ela precisa ser fundamental em nossa vida. Porque sem essa presença, nós apenas estamos brincando de ser religiosos. Deus não quer religiosidade, Deus quer que nós vivamos uma vida plena nessa terra, e essa vida plena só vai ser vivida, vivenciada, se Cristo, se Deus estiver no centro da nossa vida. Porque se Ele não estiver no centro, eu estiver no centro, tudo que a gente fizer vai dar errado. Tudo que a gente buscar vai ser em vão. Por mais que você invista 1 milhão de euros numa economia, não adianta de nada. Não existe nenhum tesouro nesta terra, por maior que seja, que se compare ao tesouro de ser filho de Deus. E essa filiação, amados, me dá o dever de valorizar essa presença que é de Deus. Então é nesse contexto que se passa essa história que nós lemos inicialmente. Sendo assim, com a vitória do povo de Israel perante os filisteus, o rei Davi então agora decide trazer de volta ou transportar de volta a arca para Jerusalém. E após essa introdução que nós fizemos, eu gostaria de ressaltar 3 lições. 3 lições para a nossa vida como igreja, porque nós somos a igreja do Senhor hoje. Hoje somos uma igreja que quer buscar a presença de Deus, que quer ser direcionado por Deus, que quer ouvir a voz de Deus e quer andar nos caminhos de Deus. Primeira lição para a nossa vida: não devemos nos acomodar com a presença de Deus. Talvez os filhos de Abinadab, Uzai e Aiô, cresceram, passou 20 anos na casa deles, então eles estavam acomodados com a presença de Deus, com a arca de Deus. E eles não se atentaram a que a arca de Deus era a própria presença do Deus vivo. E muitas vezes, é o que comecei falando agora há pouco, nós passamos a vida e nos acostumamos com a igreja, com o evangelho, e vamos levando a nossa vida, mesmo dentro da igreja. Talvez por eles ter convivido diuturnamente com essa realidade, eles ficaram acomodados com essa presença em sua casa. Quando nós chegamos, ou quantos de nós, chegamos à igreja e nos acomodamos. Estamos bem, obrigado, está tudo bem, está tudo pronto, tudo certo, tudo já de jeito para começar o culto e não é comigo. Estou bem, obrigado. Porque, como cristãos, muitas vezes nos acostumamos a uma vida cômoda e não precisamos fazer nenhum esforço para buscar a presença de Deus. Quando eu conclamo a igreja, amados, para vir nas quartas-feiras, novamente repito, não é por questões de números, mas é por questão de viver a nossa vida abundante que a gente precisa. Porque essa vida aqui na terra, ela é passageira. Ela nos traz tantas coisas boas, mas também muitas coisas ruins. Mas tudo isso passa e fica aqui. Agora nos espera uma vida na eternidade. E como estará essa vida na eternidade? Será que essa vida na eternidade, ela realmente está garantida para mim? Eu repito uma coisa que eu vi muito do meu pai. Meu filho, cuide da sua vida espiritual, porque nos céus nós teremos muitas surpresas. Deus, ele não quer religiosos. Deus não quer filhos religiosos. Deus não quer filhos que apenas estejam presentes na igreja, ou que apenas deem o seu dízimo, sua oferta, ou que apenas cantem e toquem,
ou que apenas façam as atividades da igreja. Não, Deus quer você de alma, de coração. Deus quer você por completo, Deus nos quer por completo. Se não for assim, apenas estamos vivenciando uma vida cômoda. Deus não quer que a gente se acomode. Não se acomode, mas busque a presença do Senhor todos os dias da sua vida, em sua família, em seus negócios, no seu trabalho, em tudo no que está na sua vida. Não se acomode. Não devemos nos acomodar. Não devemos viver aquela vida confortável demais. Precisamos entender que aqui nós precisamos também pagar o preço. Há uma teologia que está sendo pregada que você precisa apenas estar com Deus naqueles momentos bons. A palavra do Senhor, ela é muito clara. O apóstolo Paulo, ele disse, olha, se nós vamos sofrer aqui, se nós vamos padecer aqui, precisamos padecer aqui, porque lá na glória está garantida a nossa coroa de vitória. Aleluia! Mas parece que esse evangelho raso de pare de sofrer, de você não precisa sofrer, olha, você não vai sofrer aqui na terra. Não. Nossa vida é de sofrimento. Claro que não vai se comparar ao sofrimento que Cristo padeceu na cruz por você e por mim. Isso não chega nem 1% do que Cristo padeceu aqui. Mas vamos sofrer sim. Agora, como estará a nossa vida depois de sofrer? Não tem aquele termo, né? Cristão Nutella, né? Não, Deus não quer cristão Nutella. Deus quer cristão, para quem é nordestino e sabe, cristão rapadura. Amados, Deus, Ele quer levantar uma igreja que não se acomode diante daquilo que esta vida, que este mundo oferece. Mesmo na igreja, viver uma vida, estou confortável, não vou fazer nada, porque já estou salvo. Pronto. Deus vai nos cobrar. Foi pregado aqui. E passado um vídeo, alguns domingos atrás, sobre chamado, vocação e propósito. Lembram? Quem estava aqui? Forte. Porque o chamado é sim quando a gente é chamado para ser salvos. Mas a vocação e o propósito, eles vão sendo vivenciados no dia a dia. E no dia do juízo, Deus ele vai nos perguntar, não pelo chamado, mas pela nossa vocação e se cumprimos o nosso propósito. Então não nos acomodemos como igreja. Busquemos a presença do Senhor todos os dias, na nossa vida, na nossa família, nos nossos negócios, no trabalho, onde quer que nós estejamos. Busquemos a sua presença. Segunda lição que eu posso tirar desse texto, porque, amados, o que aconteceu? Aconteceu que Davi agora transportou a arca e Uzai e Aiô estavam acostumados. E por isso eles levaram a arca do Senhor de uma maneira inapropriada, indevida. E aí acontece que, quando chegaram, diz assim no verso 6 do capítulo 6, quando chegaram à eira de Nacon, Uzai esticou o braço, segurou a arca, porque os bois tinham tropeçado. Primeiro, o transporte da arca, ela não era para ser dessa maneira. Se você vai e abre sua Bíblia, agora não vamos ter tempo, mas você vai abrir sua Bíblia em Números capítulo 3, e em casa você vai ler o capítulo 3 e o capítulo 4. E você vai ver que foi levantado, então, por Deus,
para que os levitas de uma tribo de Levi, eles pudessem estar transportando a arca. E aí então nós vamos ver que acontece tudo isso por desobediência de Davi e do povo. Aí então, quando chega a era de Nacon, Uzá esticou o braço. Aí você, como eu, anos atrás me perguntei, mas não foi com uma intenção boa? A intenção de Uzá não foi segurar a arca? Era boa ou não? Era excelente. E aí, quando eu estava lendo e quando o Espírito Santo me iluminou em relação a essa mensagem, a esse texto, na primeira vez que eu vi, que tinha mais ou menos em torno de 18 anos de idade, há pouco tempo atrás, eu vi e me lembrei de uma frase que é muito conhecida, mas o inferno está cheio de boas intenções. Sabe por quê? Porque Deus, ele não quer que nós façamos a obra dele à nossa maneira. E essa segunda lição é: precisamos fazer a obra de Deus à maneira de Deus. Sabe por quê? Porque a obra não é nossa, a obra é dele. Muitas vezes, por causa da empolgação do momento, achamos que aquilo que estamos fazendo é melhor e esquecemos de consultar a Deus sobre como devemos fazer. Na sua casa, na sua obra, porque a obra é dele. O rei Davi, então, ele esqueceu de transportar a arca da maneira correta. Eu não vou julgar aqui, porque não é meu papel, mas pode ter sido por conta da empolgação, do momento. Então ele, vamos levar a arca, vamos, é tanto que eles iam atrás dançando e cantando. E aí, então, o retorno da arca, querendo ou não, era um marco para a nação de Israel. Mas aí Deus tinha especificado, você vai ver depois, Números capítulo 3 e capítulo 4, tinha especificado os coatitas, que eram da tribo de Levi, eram designados para o cuidado das coisas santíssimas. Como era que realmente precisava ser transportado a arca? Os coatitas, eles deviam pegar, não na arca, mas nas varas que estavam atravessando a arca e carregar nos ombros. E sabe como Davi estava transportando a arca? Num carroção de bois. O carroção era novo, era bonito, né? Podia ser uma Ferrari, mas não era a maneira adequada. Porque Deus quer que você e eu façamos as coisas dele à sua maneira. Se Deus especificou a sua palavra aqui, é para que você e eu obedeçamos. Não é para que a gente, vou pular essa página aqui porque não me convém. Não, é para que você e eu possamos obedecer a sua obra. Então, foi isso que aconteceu. Aí eu estava olhando, aí Uzá foi fulminado. A ira do Senhor, verso 7. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Em outro contexto, nós podemos dizer assim, pela sua desobediência. Pela desobediência de Uzá. Uzá, filho de Abinadab, com certeza, ele criado nos caminhos judaicos, ele sabia que ele não poderia tocar na arca. Ele sabia que só os coatitas poderiam carregá-la, e ela sabia que só o sacerdote poderia arrumar e pegar na arca, mas mais ninguém. E aí então, como estava sendo transportado a arca? Por uma carroça levada por bois. E aqui vem uma segunda pergunta: como temos feito a obra de Deus? Como temos feito a obra de Deus? Tem muitas vezes, amados, que eu faço um autoexame da minha vida. Eu faço uma autoanálise da minha vida. E sempre preciso pedir perdão a Deus. Porque eu sou ser humano, amado. Quem está aqui não é um super-homem. Quem está aqui é um homem que erra, falho, miserável. E eu preciso me autoanalisar. E digo, Senhor, me perdoa, Pai. Me perdoa porque tantas vezes eu faço a Tua obra. Às vezes eu venho, amados, e você talvez me vê aqui na frente pregando
com forças, mas venho tão desanimado às vezes, mas venho tão cansado. E eu digo, Senhor, tem misericórdia, renova minhas forças, porque não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer de mim melhor. Por isso nós precisamos entender, amados, que, obrigado, não devemos jamais esquecer de consultar ao Senhor como deve ser feita a sua obra. Muitas vezes a gente quer fazer da nossa maneira, não, porque nós achamos que é melhor, não, porque eu já tenho experiência, não, porque eu já fiz isso, aquilo. Olha, eu tenho aprendido uma coisa. Cada dia, o Senhor me ensina como lidar com a sua igreja. Porque essa aqui é a igreja do Senhor. Não é a minha igreja. Muitos falam a minha igreja. Ai, coitado. É a igreja de papai. Eu apenas estou cuidando. E muitas vezes eu me cobro porque cuido mal. Porque às vezes não dá tempo. Porque na correria do dia a dia. Mas mesmo assim, amados, na sua misericórdia, Deus me usa e eu peço a Deus, Senhor, me ajuda a poder conduzir a tua obra, não do meu jeito, não da minha maneira, não como eu quero, não como eu desejo, mas como o Senhor quer. Nunca devemos fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Precisamos sempre consultar ao dono da obra o que, como e quando fazer. O que, como e quando fazer. Feche seus olhos. Pai, nós queremos, nesta manhã, pedir misericórdia. Nos perdoa. Porque tantas vezes, Senhor, temos feito a tua obra sem consultar ao Senhor. No trabalho, muitas vezes, nós precisamos consultar o chefe, o patrão, mas com a obra tem sido diferente. Por que, Pai? Nos perdoa porque temos ferido o teu coração. E nos ajuda a poder compreender a tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Terceira lição, amados, é que sempre há novas oportunidades. Porque Deus é um Deus de novas chances. Por mais trágica que tenha sido a experiência anterior, porque Uzá, ele foi fulminado, morreu ali mesmo. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira fulminou Uzá. Mas o Senhor é um Deus de novas chances. Basta apenas ter um coração contrito e quebrantado. Custou uma vida para dar uma lição ao seu povo. Hoje, talvez, pela graça e misericórdia de Deus, não somos fulminados quando fazemos alguma coisa errada, porque senão já não estaríamos ninguém aqui. Nenhum de nós. Fazendo um parêntese, fazendo uma análise de por que no Antigo Testamento era agido dessa maneira. E era para poder poupar o povo do Senhor e essa pessoa. Hoje, a graça, ela nos permite ter novas chances, só que muitos de nós temos usado a graça como um pretexto para viver uma vida de qualquer maneira. Não abuse da graça de Deus. Fechado parênteses. Custou uma vida, então hoje talvez não sejamos fulminados da terra, da face da terra, por causa de atitudes irreverentes, mas espiritualmente nós vamos esfriando.
e esfriando. E aí a gente é conduzido para uma morte que é pior do que a morte física, é a morte espiritual. E precisamos ter cuidado, porque Deus, ele poupava seu povo na antiga aliança com a morte física, mas hoje, muitas vezes nós entramos aqui nessa nova aliança numa morte que chama-se morte espiritual. E vamos esfriando. É por isso que a palavra diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. E Deus quer que você e eu sejamos uma igreja com um coração aquecido pela graça de Deus. Um coração aquecido pela presença do Senhor. Então sempre há novas oportunidades. A boa notícia é que Deus nos dá sempre novas chances. E por isso, agora, Davi, ele, se você vê na história, ele vai, então, deixar a arca na casa de Obed-edom. E a arca na casa de Obed-edom ficou por 3 meses. 3 meses. E sabe o que aconteceu na casa de Obed-edom? O Senhor abençoou Obed-edom e a sua casa. Sabe o que aconteceu na casa de Abinadab? Nada. 20 anos. 20 anos. Deus é um Deus de novas chances e Ele está nos dizendo, olhe, por mais que em 20 anos você não tenha vivenciado a minha presença, hoje eu posso fazer com que você vivencie isso em 3 meses apenas. Então, o que você e eu vamos fazer? Essa é a última pergunta desta mensagem. Nós vamos viver como Abinadab ou nós vamos ser como Obed-edom? Valorizar a presença de Deus. Nós precisamos valorizar essa presença. Essa presença é única. Essa presença é incomparável. Essa presença é preciosa. Essa presença, Pai, nos dá plenitude de vida. É a Tua presença, Senhor. É a Tua presença que nos completa. É a Tua presença, Pai, que nos enche. É a Tua presença que nos dá alegria. É a Tua presença que traz paz. É a Tua presença, Senhor. Oh, Pai, não precisamos mais nada do que a Tua presença, Senhor. Espírito Santo de Deus, tem misericórdia, Pai, porque tantas vezes temos buscado em tantas outras coisas. Tem misericórdia, Pai, porque tantas vezes temos querido correr. Não é a estrutura que o Senhor quer, o Senhor usa a estrutura sim, mas não é isso que... Oh, Pai, é a Tua presença, Senhor. Queremos a Tua presença, Pai. Senhor, nos humilhamos diante de Ti, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Somos uma igreja tão nova ainda. Mas, Pai, não queremos vivenciar, Pai, como Abinadab. Queremos ser uma igreja como Obed-edom, Pai. Oh, Senhor, queremos valorizar a Tua casa, a Tua presença. Queremos valorizar a Tua obra. Oh, Espírito Santo, nos conduz segundo a Tua vontade. O Senhor tem contemplado, Pai, cada coração aqui. O Senhor tem contemplado, Pai, cada vida. Oh, Senhor, nos livra, Senhor, de viver uma vida acomodada. Oh, Pai, oh Espírito Santo, nos ajuda, Pai. Oh, Senhor,